Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar as principais causas de aumento de apetite em gatos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, o aumento de apetite em gatos ele é menos comum do que a perda de apetite. Por quê? A grande maioria das doenças, quando afetam os gatos, elas são caracterizadas por causar uma perda de apetite. A perda de apetite é um sinal clínico extremamente comum em todas as doenças, basicamente. Então ela acontece com recorrência, é um dos principais sinais ali que talvez o tutor perceba em uma primeira instância. Nossa, meu gato não está mais querendo comer direito, ele está ficando mais fraquinho, ele está tendo uma menor atividade durante o dia, aí a pessoa pega e leva esse gato ao veterinário. Só que o aumento de apetite, ele também pode ocorrer, mesmo que seja em uma menor frequência. E é importante que você entenda então os mecanismos e o que leva o gato a ter esse aumento de apetite e como você pode fazer para detectar isso, tá? Então vamos primeiro falar como que você, como tutor, pode perceber o aumento de apetite no seu gato. Geralmente, pessoal, assim, as pessoas que deixam o alimento disponível o dia todo, ela não vai conseguir ter uma noção do aumento de apetite leve e gradual. Por quê? Porque ela deixa ali comida disponível o tempo todo, sempre que acaba ela coloca mais, né? Então aquele gato, se ele começar a aumentar o apetite dele gradativamente, bem lentamente, em uma primeira instância, aquele tutor não vai conseguir perceber. Agora, quando chegar no ápice do aumento de apetite, aquele gato está comendo o dobro que ele costumava comer, aí mesmo com alimento livre aquela pessoa vai perceber, porque nossa, antes eu colocava um potinho desse cheio, durava o dia todo, agora tá durando menos de meio dia. Aí você já começa a perceber que ele tá com aumento de apetite, né? Agora, eu sempre falo, né, e recomendo que você determine horários, determine porções certas ali, né, e calculadas para o seu gato comer a quantidade correta, porque assim você vai conseguir ter um controle muito grande do apetite dele. Você vai conseguir perceber tanto se ele diminuir o apetite quanto se ele aumentar. Então, seu gato está acostumado a comer tantas porções por dia, naquela quantidade, ele come bem. Às vezes ele sempre deixa ali um cadinho, né? Sobra um pouquinho quando você coloca essas porções, aí depois ele termina de comer. Ou às vezes ele come tudo e se sente satisfeito. Você sabe a quantidade que seu gato come. Aí se ele aumentar, ele sempre deixou um pouquinho, ele sempre deixou metade, só depois ele terminava. Agora ele está comendo de forma voraz e acabando com a tigela ali 2 minutos depois que eu coloco. Ou, nossa, Thiago, ele sempre comeu tudo, ficava satisfeito, agora ele está comendo nem metade do que eu coloco. Você vai conseguindo ter então essa noção do apetite do seu gato. E é importante que você tenha controle do apetite, que você saiba como está o apetite do seu gato, para você então detectar problemas de saúde. Como eu já mencionei, se diminuir pode indicar um problema e se aumentar também. Vou te falar aqui tanto questões comportamentais que podem levar o gato a aumentar o apetite, mas também questões físicas de doenças mesmo, tá? A primeira coisa então que pode levar um gato a aumentar o seu apetite é a ansiedade. É no mesmo mecanismo que nós humanos, né? Se você que está me assistindo aí, você é uma pessoa ansiosa, ou se você conhece alguma pessoa ansiosa, você sabe que geralmente essa pessoa ansiosa, ela desconta a ansiedade na comida, principalmente quando ela está em uma crise de ansiedade. Então a pessoa ela já é ansiosa, mas ela consegue controlar ali durante o dia e tudo mais. Agora, surge um evento, nossa, eu tenho um evento extremamente importante para apresentar semana que vem. Essa pessoa vai ficar ansiosa, uma semana ansiosa, o que ela vai fazer? Geralmente ela vai aumentar a ingestão de alimento e ainda vai comer coisas, né, que não são muito boas para a saúde, né? Doces, frituras, coisas que geram um maior prazer e uma maior felicidade nela. Então elas descontam na comida. O gato pode fazer a mesma coisa. Então um gato ansioso pode acabar começando a comer muito mais do que o normal. Aqui é importante que você saiba então detectar se houve algum evento que gerou essa ansiedade no gato.
Porque se seu gato está comendo normal, do nada ele começa a aumentar o apetite, você tem que ter uma noção se foi talvez um evento que gerou ansiedade ou se ele pode estar ficando doente. Então, eventos que geram ansiedade em gatos geralmente estão relacionados à perda de sentido do gato de segurança. Ou seja, mudança de ambiente ou mudança no ambiente. Então, móveis, reformas, mudar de casa, trocar muitas coisas de lugares, má adaptação dos recursos do gato. Esse gato, se ele está com medo no ambiente, ele vai ficar ansioso, porque se ele está com medo, todo dia para ele é um perigo. Todo dia para ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se ele vai conseguir sobreviver aquele dia ou não, ele não tem previsibilidade. Um gato sem rotina vai ser um gato ansioso. Tem coisas que você faz e deixa o gato ansioso. Falta de enriquecimento ambiental. Um único gato na casa onde a pessoa ela tem alguns comportamentos errôneos, que aquele gato ele fica extremamente apegado àquela pessoa, aquela pessoa sempre que ela sai para trabalhar, aquele gato fica doido de ansiedade, ele vai descontar na comida. Tem casos também que o gato ele já vai meio que nascer ansioso, ou ele vai se tornar ansioso por algum fato que aconteceu na infância dele. Então gatos, por exemplo, que nascem de mães que no último terço da gestação na rua passaram por situações estressantes, filhotes de pais que têm uma genética mais ansiosa, vão nascer naturalmente um pouco mais ansiosos. Não significa que não tem como manejar isso, tá? E filhotes que viveram na rua e passaram por situações de medo, de maus tratos, falta de comida, enfim, qualquer tipo de coisa ruim, também vão ser mais ansiosos. É uma espécie de trauma que vai ser instalado ali na infância, tá? Então a ansiedade pode gerar aumento de apetite nos gatos. Número 2, o tédio. A diferença do tédio para a ansiedade, ela é basicamente estar mais na causa, né? Então a causa da ansiedade é essas mudanças ambientais, qualquer tipo de situação que gere no gato uma disruptura do sentimento de segurança. Agora o tédio ele é gerado pela falta de estímulos. O gato é um animal que tem todos os seus sentidos apurados, é um animal extremamente energético, com uma energia predatória gigantesca. Então se ele é muito sensível e muito energético, ele precisa de estímulos. Tanto para relaxar, para não ficar estressado, porque um gato energético que não tem como extravasar essa energia, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar estressado, podendo começar a comer mais. Mas a falta de estímulo aqui pode ser no sentido de como que um gato se estimula. Tudo que é estimulante para o gato é prazeroso para eles. Então são coisas, qualquer coisa que estimula o gato, ao mesmo tempo gera prazer e gera felicidade para ele. Se ele não está tendo estímulo nenhum, ele vai ser um gato que vai ser mais triste. Então ele pode acabar se alimentando mais, buscando esse prazer, porque talvez seja a única coisa que está no ambiente que consiga fornecer para ele algum sentimento de felicidade. Então é um ambiente pobre, não tem estímulos, a pessoa não dá tanta atenção para aquele gato. Não tem nada para o gato fazer ali. Ele não, nem na janela ele sobe para ver nada. Ele não brinca. Ele não tem locais altos, ele não tem locais refúgios ali para ele deitar e ficar quietinho quando ele quer. Ele, enfim, não tem nada. Aí ele vai, meu Deus, a única coisa que eu tenho aqui é essa comida. E como todos os meus sentidos são apurados, um deles é o meu paladar. Então eu vou comer muito aqui porque é a única coisa que está me gerando prazer. Eu não tenho prazer em mais nada. Então o tédio pode gerar no gato um aumento de apetite nesse sentido, tá bom? A razão número 3 são mudanças ambientais, mas diferente da ansiedade, tá bom? Então eu coloquei um tópico diferente aqui para ilustrar uma situação que é até comum de acontecer, que são gatos que são resgatados. Então um gato resgatado que é levado para dentro de casa, se ele já passou por coisas muito tristes na rua, se ele já passou por fome e ele chega dentro de casa e ele se depara com toda uma segurança, toda uma felicidade, todo um relaxamento, ele fica assim, meu Deus, agora eu tô tão feliz.
e agora ele tem comida. Aí ele vai e associa tudo isso com a comida. A comida para ele agora é um ato afetivo, um ato que gera segurança, relaxamento, felicidade. Aí quando tem uma mudança ambiental, não é que o gato vai ficar ansioso, a ansiedade vai desempenhar papel aqui também. Mas a principal questão nesse tipo de gato que eu te expliquei aqui é que essa mudança ambiental vai remeter esse gato ao passado. Vai fazer com que ele volte a ter aquele sentimento que ele achou que ele nunca mais teria, daquele sentimento que ele odiou ter tido algum dia na vida. Aí o que ele vai fazer? Como ele associou então a comida a tudo de bom, ele fala, meu Deus, eu não quero ter esses pensamentos não. Aí ele vai comer. Aí quando ele tá comendo, ele tá lá, não, eu tô seguro, não, eu tô relaxado, eu tô feliz. Então é um mecanismo do seu gato de tentar voltar a seu estado de relaxamento, de felicidade, de tranquilidade, tá? A quarta questão é a idade. Eu coloquei a idade aqui, ela não é um fator que aumenta o apetite, tá? Porque geralmente os gatos idosos, eles têm uma perda de apetite, eles tendem a comer menos. É por isso que as rações específicas para gatos idosos, elas possuem uma energia metabolizável maior, elas são mais altas em gordura. Para aquele gato ele vai comer menos, mas vai ter mais energia naquela ração. Então, ele, mesmo comendo menos, ele vai consumir a quantidade de calorias que ele precisa. Mas eu coloquei a idade aqui porque às vezes você tem um gatinho filhote dentro de casa e você fica assim, nossa, Thiago, meu gato come demais. Mas esse gato ele tem 4 meses. É óbvio que ele vai comer demais. É igual um adolescente. O adolescente não come muito. Ele está na fase de crescimento. Ele está ali, o metabolismo dele está a 1000. De novo, a ração de filhotes, por isso que é importante dar uma ração de filhote para o gato filhote. Também é mais alta em calorias. Vai fornecer tudo que aquele gato precisa para se desenvolver. Então eu coloquei essa questão da idade aqui para você entender que geralmente o gato idoso ele perde o apetite, o gato filhote tem um apetite mais elevado. Porém, o gato idoso pode ter algumas condições de saúde que influencia no apetite. Então, apesar de ser normal um gato idoso perder um pouco do apetite, não é normal ele não querer comer, ele perder muito apetite. Então, se ele perde muito apetite, ele pode estar com uma dor dentária, ele pode estar com uma doença renal, alguma doença. Não vou me prolongar aqui porque não é o tema do vídeo, né, a perda de apetite, mas você tem que ter atenção e levar esse gato ao veterinário. Agora, doenças em gatos idosos que levam ao aumento de apetite é aqui, então, na verdade, vai ser o número 6, né, que eu vou falar. Aguarda só um pouquinho. O número 5 é as mudanças na dieta. Se você estava dando uma ração muito boa, extremamente nutritiva, assim, a ração ótima, perfeita. Aí por algum motivo, às vezes, Thiago, eu perdi meu emprego, né? Aconteceu alguma situação na minha vida que agora minha situação financeira está um pouco piorada, não consigo mais, né, bancar essa ração que era um pouco mais cara e melhor para o meu gato. Eu tive que diminuir a qualidade da ração dele. É esperado que ele comece a comer mais. Porque uma ração piorada, quanto pior a ração, quanto mais barata a ração, mais carboidrato ela vai ter, menos proteína ela vai ter, menos fibras ele vai ter, menos nutrientes no geral ele vai ter. Então, se eu tenho um alto carboidrato, baixo proteína, esse gato vai ficar menos saciado, então ele vai comer mais. Se eu tenho menos nutrientes, o corpo do gato vai pedir mais comida. Se o corpo do gato começa a perceber, tá faltando essas vitaminas aqui, tá faltando esses minerais aqui, tá faltando essas coisas, o corpo dele vai mandar pro cérebro dele, olha, você tá com fome, come, porque tá faltando isso, então come mais. O corpo dele entende que você tá precisando comer mais porque tá faltando esses nutrientes. Então, quando você faz essa troca, né, por isso que muitos de vocês comentam, né, nos meus vídeos falando, nossa, Thiago, é bem interessante, né, que eu dava tal ração premium e eu agora comecei a dar essa super premium e meu gato ele tá comendo menos e tá ficando saciado, tô achando incrível. É por conta disso, da qualidade, tá? A razão número 6, então, né, que eu te falei lá do gato idoso, pode acontecer em gatos mais jovens, mas assim,
Cerca de 1/3 de gato idoso vai ter esse problema, é um problema muito comum em gatos idosos, é o hipertireoidismo, tá? Ele é uma doença caracterizada de ter um aumento exacerbado da produção dos hormônios tireoidianos, que são hormônios responsáveis pelo metabolismo do gato. Então, se ele aumenta a produção, o metabolismo do gato também vai aumentar. Se o metabolismo do gato aumenta, ele precisa de mais energia, e ele vai adquirir energia, então, comendo muito mais do que o normal. É uma doença que, sem o tratamento correto, sem o controle, ele vai levar o gato a problemas de saúde, como doença renal e também problemas cardíacos. Porque imagina, o gato está com o metabolismo acelerado, o coração dele vai começar a bater muito mais rápido. Pode gerar ali uma hipertrofia, vai ter um aumento de pressão e os problemas renais, tá? Quais os sinais, então, clássicos de hipertireoidismo, Thiago? Aumento de apetite, mas ao mesmo tempo que ele começa a comer muito mais, ele vai perder peso, uma hiperatividade. Então, às vezes é clássico o hipertireoidismo em gato, porque ele, na grande maioria das vezes, acontece em idosos. E idoso é normal ele perder apetite. Só que meu gato tá idoso e ele tá comendo muito, já é estranho. O gato idoso é comum ele diminuir a atividade. Quanto mais velho, mais quieto ele fica, mais tempo ele dorme. Agora, meu gato idoso, ele começou a comer mais e ele tá extremamente ativo. Do nada ele tá correndo mais pela casa, ele tá tendo picos ali de hiperatividade mesmo. Ó, sinal de alerta alto para hipertireoidismo, perdendo peso. Esses três em conjunto é muito, muito clássico, tá? Também tem a questão pelo metabolismo estar mais acelerado, esse gato também vai beber mais água e vai urinar mais. Qual que é o problema aqui do hipertireoidismo? É que todos esses sinais, tirando a hiperatividade, também são sinais da nossa próxima doença, número 7, que também gera aumento de apetite, que é a diabetes. Então é muito fácil confundir os sinais, por isso que tem que fazer o diferencial. O veterinário vai fazer os exames e vai ver qual que é. Por isso que você tem que levar o seu gato no veterinário sempre que ele apresentar qualquer tipo de sinal. A diabetes, então, o gato, ele basicamente não vai ter ali a insulina, ela não vai estar em quantidades que vai conseguir ficar levando, então, a glicose para dentro da célula. Então, se a célula está sem glicose, o corpo do gato vai pedir mais comida, né? O corpo do gato não sabe que ele está com muita glicose no sangue e, na verdade, o problema está na insulina. Para ele, você não está se alimentando. O gato, né, não está se alimentando. Então, o corpo come mais porque nossas células estão sem glicose aqui. A gente precisa de energia, vai comendo, vai comendo. Esse gato vai, então, comer muito. Só que também vai perder peso, igual no hipertireoidismo. Aqui na diabetes, ele também vai beber mais água, ele também vai fazer mais xixi. Então é muito parecido. E o problema é que o hipertireoidismo, apesar de ser falado que é clássico, né, e é clássico, a hiperatividade nem sempre ela acontece. Então, o gato que não tem hiperatividade não quer dizer que ele não tem hipertireoidismo. Então, essas doenças são muito parecidas em seus sinais, mas tem uma questão que pode ajudar a diferenciar bastante, que é o peso daquele animal. A diabetes nos gatos, ao contrário de nós humanos temos, né, os tipos de diabetes, e em humanos a gente consegue ter aquela diabetes, tanto a adquirida quanto aquela que é mais genética mesmo. O gato, a dele, assim, 90% das vezes é adquirida. É relacionado à obesidade. Então, quanto mais gordo o gato for, maior a chance dele ter diabetes. Não existe um gato que vai ter diabetes. Assim, existe, né? Mas assim, é muito raro um gato com peso normal ficar diabético. Muito raro. Todos os diabéticos, assim, vão estar em sobrepeso ou obesidade. Então, se o histórico, esse gato, ele sempre foi com score corporal normal, ele sempre foi ali, né, bonitinho,
e chegou na vida idosa, começou a ter esses sinais, muito mais provável de ser hipertireoidismo que diabetes. Agora, o gato sobrepeso, gordo, tá ficando velho, começa a ter esses sinais, pode ser diabetes, mas só o seu veterinário fazendo os exames vai conseguir te falar, tá? E o oitavo e último motivo, não exclusivos, né, porque eu trouxe os 8 mais comuns, mas existem outros, são, né, os parasitas intestinais. Então aqui é aquele parasita, tá ali no intestino daquele gato, tá inflamando. Tem parasitas que sugam o sangue mesmo daquele gato, enquanto outros só ficam ali no intestino mesmo comendo aquele conteúdo alimentar que o gato comeu. Então, o que fica chupando sangue, ele tá lá na mucosa, causando irritação. Então, o intestino começa a ficar inflamado. O intestino inflamado não vai absorver direito os nutrientes. Se não absorve nutriente, o corpo do gato vai mandar ele comer mais, porque para a cabeça dele ele não está comendo. O parasita que não chupa sangue, chupa sim, né, pessoal? Tô falando para vocês entenderem. Sem ser os que chupam sangue, vão ser os parasitas que ficam ali comendo a comida que o gato está comendo. Então o gato come, mas ele não absorve, porque os parasitas estão comendo tudo lá dentro. Então, de novo, ele não vai absorver nada, vai ficar sem nutriente, o corpo dele vai mandar ele comer mais. Então, muito comum, né, para, assim, gatos adultos que vivem exclusivamente dentro de casa, é muito raro ter parasita, tá, pessoal, intestinal. Pode acontecer por transmissão de vetores, né, então mosquitos, pulgas, podem transmitir vermes intestinais, mas não é tão comum assim, mas pode acontecer. Principalmente casas, por exemplo, que não é só de gato, né? Se tem cachorro e o cachorro passeia na rua e volta para casa, ele pode trazer alguma coisa, né? Então, nesses casos ainda o controle com vermífugos e tudo mais é muito importante. Mas pode acontecer, seu veterinário, de novo, vai saber te auxiliar, dizer se é um parasita intestinal, se é outra coisa, só ele vai conseguir determinar isso. Tá bom? Mas os parasitas intestinais então vão ser extremamente comuns em gatos filhotes. O sistema imune dele não é totalmente preparado para aquilo. Então, às vezes o mínimo vermezinho que chegou lá, se fosse um gato normal, já ia conseguir combater ali tudo, não ia causar problema. Agora o gatinho filhote que não está preparado, um simples vermezinho que chega lá já começa a se proliferar e depois vira um grande problema. Aquele clássico filhotinho com aquele barrigão assim, né? Isso é verme. E é mais fácil de detectar porque o gato filhote tem um menor tamanho mesmo, né? Então ele vai ficar com aquele barrigaço ali. Para um gato adulto chegar a ter esse quadro de barriga grande por verme, mas tem que ter muito verme lá dentro mesmo, muito. Então não é muito comum, mas gatos filhotes podem acontecer e adultos que você, por exemplo, resgata da rua. Às vezes ele está muito magro, ele está um pouco anêmico, mas está com muita fome, né? Isso pode indicar ali um quadro grave de parasitismo naquele animal. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito com o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.